E quando a vida pesa demais? Será que ainda existe um caminho de volta à esperança? Há momentos na vida em que o peso é muito maior do que as forças. Há pessoas que acordam todos os dias com a sensação de que estão carregando o mundo nas costas. Algumas se esgotaram tentando ser fortes demais, e isso por muito tempo. Outras perderam seu brilho, sua energia, sua capacidade de sentir a alegria. E existem também aquelas que chegam a ponto de ter medo de voltar ao próprio trabalho, medo de abrir o e-mail, de atender o telefone e coisas semelhantes. O corpo treme, o coração dispara, a mente trava e mesmo assim elas continuam tentando seguir. A psicologia chama isso de exaustão emocional profunda, um dos pilares do burnout. E é importante compreender que burnout não é falta de força. Muito pelo contrário, é excesso de força por tempo demais sem recuperação adequada, sem lazer. A pessoa não está fraca, ela está esgotada. O neurocientista Daniel Gomes explica que o cérebro humano não foi projetado para viver em estado permanente de alerta. Em situações assim, o sistema nervoso simpático, que é o responsável pela resposta de luta e fuga, fica hiperativado, liberando continuamente cortisol e também adrenalina. O corpo entra em modo de sobrevivência, não em modo de vida. Por isso, tanta gente hoje surta, congela, chora sem motivo, perde paciência, perde rendimento, perde sono e também perde esperança. Muitos chegam ao limite e pensam: não aguento mais. A minha vida não tem saída, não vejo mais sentido em viver. Eu atrapalho todo mundo. Os outros ficariam melhor sem mim. Essas frases não vêm de um coração ruim, mas de um cérebro adoecido pela sobrecarga. A psicologia existencial, especialmente a de Viktor Frankl, nos ensina algo importante, que quando a dor domina, a pessoa começa a perder o senso de futuro. Ela enxerga apenas o sofrimento imediato e esquece que a vida é muito maior do que um simples momento. Frankl dizia, abre aspas, quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Fecha aspas. Isso não significa ser forte sozinho, mas aceitar ajuda, buscar apoio, respirar de novo, reconstruir forças aos poucos. A neuropsicologia mostra que o cérebro possui uma capacidade extraordinária chamada neuroplasticidade. Mesmo ferido, cansado, traumatizado, ele pode se reorganizar, aprender novos caminhos e aprender a recuperar vitalidade. Isso quer dizer que o esgotamento não é um destino. É um estado temporário que pode ser restaurado com o cuidado de forma correta. Para quem sente que não consegue mais viver, é muito importante ouvir isso. O desespero mente. Quando estamos emocionalmente exaustos, o cérebro perde a capacidade de perceber alternativas. Ele entra em visão túnel. E nessa visão estreita, qualquer problema parece gigantesco e o pior, sem saída. Mas existe saída. A ciência mostra que ações simples, como por exemplo dormir bem, conversar, dialogar com as pessoas, ser acolhido, desabafar, reorganizar a rotina, reduzir estímulos, receber apoio terapêutico,
começam a reduzir o cortisol e restaurar processos cognitivos. Bandura, um dos maiores psicólogos do século XX, ensinava sobre autoeficácia, ou a crença de que é possível retomar o controle da própria vida. Essa crença não surge de pensamentos positivos vazios, mas de pequenas vitórias, pequenos passos que reacendem a capacidade interna de reagir. A Bíblia também nos mostra isso. Homens como Elias chegaram ao ponto de dizer: Senhor, para mim basta, eu não consigo mais. E o que Deus fez? Ele não brigou, não disse: seja forte, você está sendo fraco. Não, nada disso. Ele deu descanso, deu alimento, deu direção, deu água. Deus cuidou primeiro da exaustão e depois da missão. Isso nos ensina algo profundo. Até pessoas de fé se esgotam. E Deus não condena ninguém por isso. Hoje, muitas pessoas estão abandonando a família, não porque não amam, mas porque não veem forças para poder continuar. Outras estão pensando em desistir da vida porque acreditam de formas distorcidas que são um peso para os demais. Mas preste bem atenção nisso. Você não é e nunca foi um peso. Você está carregando um peso. A psiquiatra Kay Hadfield, especialista mundial em comportamento suicida, afirma que pessoas em desespero extremo não querem morrer. Elas querem alívio. E existem outros caminhos de alívio que não passam pela autodestruição. O que você sente agora não é o fim da sua história. É verdade. É um capítulo difícil que você está vivendo, escrevendo. Mas capítulos difíceis não definem o livro. Se o seu corpo está pedindo socorro, é porque ainda há vida aí dentro. Se sua mente está exausta, é porque ela trabalhou demais. Se você está ouvindo essas palavras que eu te falo agora aqui, é porque algo em você ainda acredita, mesmo que um pouquinho, que existe possibilidade de cura. E com certeza existe. O seu cérebro vai recuperar. O coração pode reencontrar a paz. A vida pode ser reorganizada. Os relacionamentos podem ser reconstruídos. O sentido pode ser redescoberto. Você não precisa atravessar isso sozinho, sozinha. A busca por ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É o que Viktor Frankl chamaria de coragem trágica, a coragem de continuar mesmo no meio da dor. Então, que você possa, a partir de hoje, respirar mais fundo, fazer pausas, buscar apoio profissional, conversar, falar com alguém confiável, reorganizar o seu mundo interno com gentileza com você mesmo. E lembrar, existe luz no fim do túnel. Isso não é imaginação. É esperança. E esperança é ciência, é psicologia, é espiritualidade, enfim. É um caminho em que Deus te lembra que ainda há futuro. Você ainda pode viver coisas extraordinárias. Portanto, não desista. Deus te ama e tem um projeto lindo para você viver. Deus abençoe a sua vida.